no livro de Salmos, Salmo 1, onde nós vamos expressar a palavra de Deus. Deus tem algo para nós dentro dessa palavra, porque assim como Ele colocou no meu coração, tenho certeza que muitos irão receber uma palavra aonde possa manifestar algo diferente na sua vida nessa tarde, diante daquilo que você tem passado, tem vivido, e eu creio que Deus há de falar grandemente conosco, porque diz a palavra do Senhor em Isaías 11:55, que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz e faz prosperar para aquilo que Ele enviou. Então a palavra é de Deus, foi enviada para nós nessa tarde, e eu tenho certeza que as bênçãos de Deus te alcançará através desta palavra. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Assim como Deus concedeu a palavra nessa tarde para nós, podermos meditarmos nessa palavra. Eu venho como ministro do Evangelho de Deus, aprove a Deus ter esse momento conosco para estarmos aqui, vivendo as bênçãos de Deus. Olha bem a palavra que nós acabamos de expressar, quando se mostra dois tipos de pessoas. Quando se mostra o justo e os ímpios, a qualidade de vida para um e a qualidade de vida para outro. A qualidade de vida que nós podemos alcançar em Deus, a qualidade de vida que nós podemos ter com o nosso Deus Todo-Poderoso. A existência de uma palavra que Deus nos concede é viver o melhor, é sempre buscar o melhor, a promessa. E nós entendemos dentro da palavra de Deus que Ele tem prazer em abençoar o justo. Ele tem prazer em qualificar o justo, Ele tem prazer em guardar, em sustentar, em amparar, em fazer coisas maravilhosas para a vida daqueles que se entregam, aqueles que buscam, aqueles que têm vontade, têm o prazer, têm adoração, têm a qualidade de um ser cristão para poder viver a vida diante de Deus. E o Salmo 1, ele vem introduzir o livro dos Salmos. Ele vem trazer a introdução sobre todo o livro dos Salmos. E essa introdução alcança, através do poder de Deus, através da palavra de Deus, a manifestar as bênçãos para aqueles que realmente estão presentes, estão vivendo, estão com a qualidade de vida, fazendo o gozo de Deus, fazendo o proceder da palavra de Deus ser ministrada, guardar a palavra no seu coração, trazer a existência daquilo que não existe para poder superar uma qualidade de vida na presença do Senhor. Então, vivendo as bênçãos de Deus. Viver as bênçãos de Deus é ser um servo marcante, um servo que traz realmente um procedimento de vida dentro da condição da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus,
que para ser bem-aventurado, viver uma alegria, viver uma paz, viver uma comunhão, viver um fortalecimento, viver verdadeiramente uma existência de qualidade, de ter a intimidade com Deus, de ter uma vida de procedimento onde você fala com Deus, Deus responde para você, onde você anda com Deus e Deus anda com você, porque a qualidade de vida do cristão é ter Deus, é viver com Deus, é andar com Deus aonde estiver em condições para viver o período de vida que temos nessa terra. E para isso nós vemos a palavra de Deus trazendo esses dois tipos de pessoas para nós tomarmos procedimento. Porque os dias de hoje, infelizmente, nós encontramos a dificuldade de ver uma alma se rendendo a Cristo. Nós vemos que hoje os dias estão sendo difíceis para ser ministrada a palavra no coração de um ímpio. Hoje tem a situação privilegiada para os ímpios viver uma qualidade de vida com muitas oferendas que o inimigo vai a cada dia trazendo, a própria multiplicação que vem trazendo dentro do projeto de vida de qualidade, aonde a ciência vai trazendo o entendimento, vai trazendo um procedimento onde criança de 3 anos já maneja um celular, onde a área social já é dominada por uma criança de 3 anos. Então nós vemos que a dificuldade hoje para a igreja ter um crescimento físico vem realmente sendo difícil por essa ocasião, onde os pais já não têm mais sobre os seus filhos a mesma condição de tratar como tratavam antes, porque é um impedimento, são leis que são levantadas, são elevadas para destruir aquela qualidade de vida de família, a sociedade que nós vivemos. Nós encontramos essas dificuldades, mas quando nós adentramos dentro do projeto, quando nós realmente temos a meditação na palavra de Deus, como nós temos a sede da palavra de Deus, como nós temos a sede de justiça, nós vemos que as qualidades de vida, procedimento, é permanecer, é perseverar, é viver na presença de Deus, é gozar de ter cada dia mais experiência com Deus. Eu falo com a minha própria vida, quando eu, de imediato, a minha esposa, 10 anos antes de mim, se converteu a Cristo, e eu dizia sempre, não, eu nunca vou ser crente, eu não quero ser crente, eu não tenho desejo de ser crente. E foi 10 anos, esta igreja, nesse local, os irmãos dobravam o joelho, oravam pela minha vida, oravam, meus filhos estavam junto com a minha esposa, oravam para que eu me convertesse, e eu tinha um coração de pedra, endurecido, mas tudo foi um procedimento de 10 anos, mas foi Deus trabalhando, foi Deus exercitando, foi Deus usando a igreja, foi Deus usando os irmãos, foi Deus qualificando vidas para que as vidas pudessem orar e buscar e acreditar, porque eles meditavam na palavra de Deus. Eles entravam em comunhão com a palavra de Deus, eles estavam em comunhão com a palavra de Deus. A minha esposa não desistia, a minha esposa falava, aceita Jesus, você está vivendo essa vida, esse sofrimento, vem para Jesus, você está gemendo durante a noite, vem para Jesus. E aquilo não me atraía, não me fazia sentido eu viver esta vida, mudança de vida. Eu não via, tanto é que eu falava com ela, eu falava, não, mas eu já nasci com Jesus. A minha expressão sempre era essa, eu já nasci com Jesus, eu tenho Jesus. E você quer apresentar o que eu já tenho. E foi todo esse período, mas hoje Deus coube a fazer diferente na minha vida. Há 25 anos eu estou no Evangelho de Cristo, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, porque eu sei que o reino desta terra não me pertence mais, que as coisas dessa terra não me pertencem mais, que a atração por esse mundo que eu vivia não é para mim, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem nessa terra, nós estamos vivendo um pouquinho de tempo, e logo, logo Jesus voltará.
quando assim nós estaremos vivendo uma eternidade com Deus. Então, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu me encontro numa palavra como esse salmo, eu vejo Deus atuando diferentemente na vida de outras pessoas, através de mim, através de você, através da igreja quando ora, através da igreja quando busca, porque com todas essas dificuldades que eu citei, com toda essa ampliação da ciência, com toda essa multiplicação que a ciência tem vindo tão rapidamente trazendo, para que as coisas às vezes ficam mais confundidas através do que nós ministramos. Mas o Deus que nós servimos, como já foi louvado, como já foi ministrado, é o Deus que faz coisas grandes e tremendas. Ele pega as que não são para confundir os que são, e pega aqueles que estão loucos, estão doidos, varridos lá no mundo, e começa a mudar a estrutura das pessoas. E eu tenho essa direção de vida na minha vida, que foi dessa forma que Deus fez na minha vida. Se eu for expressar aqui, eu não vou chegar a um entendimento da minha conversão, mas eu tenho certeza que foi Ele. Foi Deus que tremendamente operou. E tudo isso tão somente através de ter um esforço de alguém, um esforço de pessoas que confiaram em Deus. E é dessa forma que nós vemos quando nós entramos em conhecer a palavra de Deus. Quando você mantém um esforço perante a palavra de Deus, a buscar, a confiar, a determinar a sua vida, a meditar nesta palavra, você passa a ser bem-aventurado. Você passa a ter felicidade. Você passa a ter alegria. Você passa a ter uma intimidade com Deus. Você passa a ter uma confiança com Deus. Você passa a existência de uma vida verdadeira, aonde Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo. A cruz não foi uma historinha feita, a cruz foi algo realmente verdadeiro, feito pelo poder de Deus, mesmo no momento da angústia de Jesus, mesmo naquele momento que ele passou ali em Getsêmani, naquele momento que ele estava tão angustiado, mas ele se fez cumprir a vontade de Deus nessa terra. E a igreja é nessa situação, é nessa condição, é com essa autoridade de palavra que nós conhecemos para fazer. Veja bem, quando Deus vai anunciar a Josué a respeito de falar: meu servo Moisés é morto. Agora começa uma nova história e você é o autor que vai mudar a circunstância. É você que vai levar esse povo a habitar a terra prometida. Então, quando ele chama Moisés, nós vamos ver que ele fala com Moisés, a Josué. Ele começa a falar com Josué e ele começa a expressar a Josué a direção de vida, e ele fala para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo, não desanime. A palavra de Deus é forte. E quando ele vai lá no capítulo 1, versículo 8, ele fala para Josué: olha, medita no livro dessa lei dia e noite. Medita neste livro. Medita nesse livro, porque esse livro te levará a vencer. Não se intimida. Fica firme, eu estou contigo. Não te mandei eu, esforça-te. Olha as palavras de Deus para um servo de Deus. Olha a palavra de Deus quando você pensa que as qualidades de vida que você está vivendo parece que não vai deixar você avançar. E Jesus chega e fala: não, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra de mudança para a tua vida. Eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. Está aí o pastor Gilmar, quantas vezes ele padeceu até a vontade de parar o seu ministério. E quantas vezes a gente tem essa visão que não vai dar. E quando menos espera, como nós vemos lá em Josafá, naquele desespero, aquele momento que vinha uma grande multidão guerrear contra o princípio da nação a qual ele cuidava,
E o que ele faz? Ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele põe o povo a orar, a jejuar. E quando ele recebe no meio da congregação, ele recebe um servo de Deus, ele recebe um profeta dizendo: não temais, essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. E essa qualidade de vida é quem é bem-aventurado, é quem medita, é quem busca na palavra de Deus, é quem confia no Senhor Jesus, que Ele realmente morreu na cruz pelos nossos pecados, é quem deseja alcançar, almeja uma vida eterna com Deus, é quem confia que, assim como Jesus disse no capítulo 14 de João, a iniciar o capítulo, ele fala: credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muita morada, se não fosse eu não vou teria dito, vou preparar lugar. Mas ele não foi preparar lugar e vai ficar lá, não. Ele diz: eu vou voltar, e aonde eu estiver, estejai vós também, porque eu venho buscar esta igreja, eu venho buscar a igreja que medita, eu venho buscar a igreja que se prepara, eu venho buscar a igreja que realmente confia na minha palavra, verdadeiramente crê em Deus e crê em mim, para que um dia moramos juntos nos céus. Veja a necessidade de nós buscarmos na palavra de Deus os conselhos. Veja a necessidade de nós buscarmos através da palavra de Deus a qualidade de vida, aonde nós podemos alcançar verdadeiramente o projeto, o propósito de Deus, porque quando nós olhamos para toda a condição de vida de Jesus, quando ele estava ali anunciando o seu partir para os seus discípulos com as últimas instruções, ele chega nos discípulos e fala assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e nomeei para algo muito importante nessa terra. Deus nomeou a mim, nomeou a você, não importa se um dia você achou que não ia viver essa vida, não importa se um dia você acharia que não precisaria desse Jesus, não importa se você não conhecia esse Jesus, mas hoje você conhece esse Jesus, você medita nessa palavra e você vai dia e noite, levanta pelas madrugadas, parece louco, vai orar, vai buscar a palavra, vai viver aquele momento com Deus, e quanto menos espera, Deus traz uma resposta, traz um poder sobre a tua vida, traz uma paz sobre o teu coração, sobre a tua alma, porque você buscou a Jesus, você foi até Jesus, e a palavra vai dizer que quando nós vamos até Jesus, nós aprendemos a ser humilde com Jesus, nós aprendemos a sermos mansos com Jesus, e nós encontramos assim o descanso para a nossa alma. Então, quando nós temos a palavra de Deus envolvida no nosso coração, nós buscamos, e quando nós menos esperamos a dificuldade que nós temos, nós vamos lá em Jeremias 33, 13, e ele fala: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você está pensando pequeno no Evangelho, mas Deus tem muito mais. Você está pensando que o Evangelho é só isso? Não, Deus tem muito mais para você. Deus tem algo muito maior para nós vivermos ainda e podemos gozar da grandeza, do poderio, da felicidade, da alegria, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus. É por isso que o salmista, ele entra nessa direção de vida, medita dia e noite, porque tem muito mais para você. Quando você alcança o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando você alcança o salmo dizendo: eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia, quando você eleva os seus olhos para o monte e de lá vem socorro para você, nós temos uma palavra para meditar, nós temos uma palavra para ouvir através de Jesus Cristo, quando trouxe o ensinamento para nossas vidas. Vem pedir e dar-se-vos-á, busca e acharei, vai em frente que você vai encontrar o que você necessita. Veja como é o meditar na palavra de Deus, o ouvir e viver, clamando a Deus, observando a palavra de Deus, observando a estrutura que nós temos para buscar e confiar nesta palavra, e saber que nada vai nos faltar. Imagine
Que muitas vezes você está caminhando no meio da igreja e você está ali com planos somente para a tua vida. E Deus quer te usar para muito mais. Porque a palavra de Deus diz que Ele nomeou para que nós vamos e demos fruto, e os nossos frutos permaneçam para sempre. Tem frutos ainda para ser sustentado pela tua qualidade de vida cristã. Pelo teu expressar daquilo que Deus te deu, porque de graça recebesse, de graças também dai. Vai levando o evangelho, vai entregando o evangelho, vai falando desse poder, porque já imaginou se essa igreja desistisse de mim? Já imaginou se a minha esposa desistisse da minha vida, falar, deixa ele no mundo mesmo, ele não quer ver, deixa ele para lá. E quando menos espera, um dia, eles faziam culto nas casas, e um dia, todas as quarta-feiras, eles tinham assim em casa um culto. Aliás, era de quinta-feira, aquela época. E quinta-feira, o meu desejo era participar de uma mesa de todos. Eu não ficava em casa. Eles faziam os seus trabalhos lá, mas eu saía antes. Eu ia tomar o meu banho antes, saía antes, alimentava antes. Mas Deus tem um poder sobrenatural para usar o que Ele tem. Você é uma peça fundamental e às vezes você não imagina que você é uma peça fundamental na presença de Deus. Um certo dia, tomando banho, alguém bate no portão da minha casa. E eu lá tranquilo, tomando banho, a minha esposa vai atender, quem que é? Seu Ciro de Matos. Entrou antes de eu sair em casa. E quando ele entrou, ele começou a conversar comigo e não dava lado para me sair. E quando eu menos esperava, ele falava assim, vamos louvar o hino da harpa. Louvava. Ah, tem um aqui que você vai gostar. E começava a louvar os hinos da harpa. E ali ficou, e quando eu menos espero, os irmãos foram chegando, a igreja foi chegando e eu não fui jogar o meu troco. Eu fui participar daquele trabalho da igreja, daquela comunhão da igreja. Eu lembro muito bem, era numa área da minha casa, e quando tudo estava ali determinado, o final daquele trabalho, o pastor Toninho, na época, levantou e perguntou assim, se alguém deseja orar nesse momento, se coloca em pé e ora. Meu filhinho de 6 anos se coloca em pé, e a palavra que ele ora é tão curta a oração dele, mas ele diz assim, papai do céu, converte o coração do meu. A pedra começou a quebrar. Olha, a palavra tem poder quando você aprende a falar. Olha o que Deus te usa quando você está na presença de Deus. Seu Ciro, meu filho José Roberto, e aquilo foi quebrando pedra. E eu fui perdendo o desejo do que eu fazia, do mundo. Fui perdendo a qualidade. E eu comecei a trazer eles. Eu vinha na porta da igreja, trazia eles e ia embora e voltava depois buscar eles. Quando menos espera, eu vinha, parava o carro em frente à igreja e ficava ouvindo o culto lá de fora. Quando menos espera, eu estava de pé na porta e ali eu ficava esperando, aguardando eles. E quando menos espera, eu estava entregando a minha vida para Jesus. Mas o jeito que eu era, durão como eu sentava lá na última cadeira, para sair primeiro e não cumprimentar ninguém. Mas só foi por alguns meses. Quando eu menos esperei, eu estava sentado aqui nas primeiras cadeiras, porque Deus me trouxe na primeira cadeira. Não vim porque eu queria. E quando menos eu esperava, eu já estava fazendo parte da direção da igreja. E Deus, assim, contemplou tudo isso na minha vida e pode contemplar na sua grandes maravilhas. Às vezes você está aí na tua casa ouvindo a palavra nessa noite, nessa tarde, mas Deus tem algo para ti.
Deus tem uma mudança na tua vida. Às vezes você não veio na casa do Senhor nessa tarde apenas por não querer adentrar esse momento de culto, mas Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Começa a deixar Deus entrar no teu coração. Essa palavra ela veio para direcionar algo na tua vida e você vai ser aquele que você nunca esperou ser, porque se você pensa que não é, Deus faz ser. Quando você menos espera, se assenta no meio dos príncipes e começa a ver que Deus é grande na tua vida. E eu quero te dizer nessa tarde, visita a casa do Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, entrega para o Senhor, porque a palavra de Deus vai te levar a vencer essas batalhas, vai te levar a vencer essa estrutura de dificuldade de aceitar a Jesus. Quebra essa pedra nessa tarde, porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E é assim que Deus age na nossa vida. E nós aprendemos a clamar a Deus e trazer à existência aquilo que não existia. Não existia a vontade de ser crente. Não existia vontade de olhar para a palavra de Deus. Mas Deus mudou todas as coisas. Transformou todas as coisas. E Deus pode transformar na vida daqueles que dizem não ser e não querer ser. Porque a palavra de Deus ensina nós a buscar, a meditar na palavra de Deus. E a conquistar aquilo que nós achamos que não iríamos ter. Hoje eu tenho uma herança. E você também tem a mesma herança. E a nossa herança é herança incorruptível. Ninguém vai tirar essa herança. A que você conquista aqui na terra pode ser destruída. Mas quando nós temos essa relação com a palavra de Deus, quando nós temos essa estrutura com a palavra de Deus, nós criamos ânimos, porque Deus assim faz existir ânimo nas nossas vidas, para nós caminharmos o dia seguinte. Porque muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir, não vai dar, não vai conseguir viver o dia seguinte, mas quantas vezes, mesmo depois de crente, eu cheguei em situações que eu passava o fim de semana preocupado com a segunda, que eu tinha algo para fazer na segunda e não tinha as condições financeiras. E quantas vezes Deus proveu nas últimas horas, por ser aquele que medita, por ser aquele que confia, por ser aquele que entrega a sua vida a Jesus. Há lugar para você receber do Senhor, quando você menos espera um milagre de Deus. Deus tem poder de fazer milagre na tua vida. Basta confiar, porque tudo foi se multiplicando. E conheci essa família, estou aqui junto com essa família. Pastor Gilmar veio, adentrou a minha casa, vivia dentro da minha casa. E foi instruindo e foi dirigindo as palavras. E quantas coisas eu fui aprendendo com a palavra de Deus, porque eu comecei a meditar. Até o momento que eu sabia que existia uma Bíblia sagrada. E eu passava por ela e não dava valor nenhum. Olhava ela sempre fechada e nunca se abria para meditar. A minha vida não tinha valor espiritual. Mas hoje eu posso dizer, Deus me transformou. E Deus transforma a vida daquele que medita na palavra de Deus. E a gozo buscar dia e noite na palavra de Deus, porque Deus sempre vai ter mais. Quando você menos espera, tem mais de Deus para a tua vida. Tem mais de Deus para a tua vida, tem mais de Deus para a tua vida. É praticar, é exercitar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é acreditar que o salmista está dizendo nessa tarde. Confia, entrega, você faz parte de um povo justo, de um povo que vai vencer, de um povo que já é vitorioso, de um povo que tem promessa, de um povo que pode concluir esse prazer de meditar na palavra de Deus dia e noite. Se você não exercita dessa forma com Deus, começa a exercitar. A palavra de Deus é para ser meditada.
Palavra de Deus é para ser confiada e buscada. E Deus tem coisas maravilhosas através da palavra de Deus. E é isso que nós vemos aqui o salmista dizendo que pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. E nas estações certas, os frutos vêm e a prosperidade começa a acontecer. Deus tem algo para prosperar as nossas vidas, quando meditamos na palavra do Senhor. Então hoje nós somos pecadores, mas não exercitamos o pecado. Nós vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor e não deixamos de acreditar que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom e a sua palavra é de eternidade a eternidade, porque tudo vai passar. Mas essa palavra que foi lida nessa noite, nessa tarde, essa palavra que veio para nosso coração nessa tarde, é o que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda esta palavra nessa tarde. Deixe essa palavra fazer a diferença na tua vida, porque isso é bênção de Deus. Então, viva as bênçãos de Deus, meditando na palavra de Deus. Vivendo as bênçãos de Deus, só quando tem a palavra de Deus. Quem não tem a palavra de Deus, perece, não consegue, desiste no meio do caminho, volta para trás, para na caminhada, não acredita que Jesus vai fazer, não acredita que Deus tem a promessa de vida eterna, para no meio da caminhada e esquece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para te levar até a Deus. Temos um caminho, e dentro desse caminho nós temos o exercício de praticar a palavra de Deus. Exercita, busque, confia, dirija-se com a palavra de Deus. Pode passar na tua frente e tentar paralisar a sua caminhada, mas quando Deus está no controle, o vento vem e o mar se abre e nós passamos. Quando Deus está no controle, o leão está na cova, mas ele serve como travesseiro. Quando Deus está no controle, a fornalha acende, mas não pega fogo no homem de Deus. Quando Deus está no controle, tudo prospera, tudo acontece de bem, do bom e do melhor. Então prospere com a palavra de Deus. Viva com a palavra de Deus. E eu deixo essa palavra nessa tarde. Confie mais, busque mais, acredite mais, persevere com Cristo. E Ele vai com você até o consumar dos séculos. Porque Jesus tem uma promessa: não te larga, não te abandona. É nós que às vezes abandonamos a Cristo, mas Ele jamais abandona. Palavra de Deus é para ser conquistada, meditada e visitada cada dia o nosso coração com a palavra de Deus. Guarde mais palavra no teu coração e viva o melhor de Deus na tua vida. Amém? Que essa palavra possa fazer efeito nos nossos corações e nós possamos alcançar o projeto de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a todos e mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Amém?